Talvez aqui nem todos saibam, mas a nossa igreja tem um seminário teológico. E é um seminário maravilhoso que está passando talvez um dos melhores momentos de toda a história do seminário, né? Com professores maravilhosos, aonde funciona 2 vezes por semana. E talvez tem pessoas aqui que têm esse desejo de conhecer mais a palavra e se envolver com ela, que tem o desejo de servir ao Senhor, de talvez um dia ter um pequeno grupo onde cuidar de pessoas. Hoje o diretor do seminário vai estar pregando para a gente. Ele é pastor aqui com a gente também, mas ele é o nosso diretor do nosso seminário, um mestre na palavra, com uma formação maravilhosa. É sempre uma alegria tê-lo aqui nas séries. Eu sempre faço questão dele vir, por ter sido já o meu professor há 20 anos atrás, de teologia. Então, pastor Cláudio, por favor, passa aqui. Uma alegria te ter nessa série. Quando eu falei dessa série, ele falou: eu tenho uma mensagem para pregar, e eu fico muito feliz por isso. Senhor, obrigado pela vida do teu filho, obrigado por tudo aquilo que tu tem colocado no coração dele. Obrigado, Senhor, porque tu tem se revelado a ele através da tua palavra. Quero te pedir, Senhor, que tu acalme cada coração e que cada coração possa ser abençoado, Senhor, nessa noite, e que a gente possa sim, Senhor, levar essa mensagem para sempre nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Minha maior honra não é ser professor dele, é ser amigo dele, viu? Ser irmão. Essa é a maior honra. Meus irmãos, é uma alegria. Eu quero sim estar compartilhando com vocês uma palavra nesta série tão importante, uma temática tão interessante, que eu não podia ficar de fora. Os compromissos são muitos, mas a gente sempre que pode vem para estar aqui e compartilhar alguma coisa nessas séries que a gente tanto gosta e que tanto tem abençoado a igreja. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 ao 18. É uma leitura um tanto longa, mas precisa ser feita porque aí está a história na qual eu quero basear a minha mensagem. E para que a gente ganhe bastante tempo, vamos então estar fazendo a leitura. Evangelho segundo João, capítulo 5, começando pelo verso 1. Eu acho que o texto vai ser projetado aí para você me acompanhar ainda melhor. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele lhe respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado.
Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Até aqui a nossa leitura. Eu separei algumas imagens. No mês de fevereiro, eu e o pastor André estivemos ali em Israel, como a igreja sabe, e eu trouxe algumas imagens deste lugar aqui, o tanque de Betesda. Só para vocês terem ideia, né? Vai ser projetado aí as ruínas. Não? Então tá. Deixado para outra vez, tá? Mas seria interessante se pudéssemos mostrar para vocês as ruínas do que ainda existe hoje deste lugar, aonde aconteceu este milagre, aonde esse fato, esse evento que nós lemos aqui, está narrado no capítulo 5 de João, aconteceu. De fato, ainda existe lá hoje ruínas, restos dessa construção, sinais do que for um dia. Este lugar que era uma espécie de Santa Casa de Misericórdia, onde as pessoas que tinham doenças e enfermidades, literalmente se estacionavam ali. Aliás, neste lugar, ele não era habitado pela saúde, não era habitado por nenhuma celebridade, nenhum atleta. De fato, essa era uma espécie de casa dos mortos-vivos. Nenhum saudável estava ali. Eram paralíticos, cegos, e a Bíblia diz, inclusive, que eles jaziam ali. Nem sequer diz que eles habitavam, moravam ali. Ao contrário, eles jaziam ali. Eles eram depositados ali, abandonados e deixados naquele lugar ali. E ali estava então aquele lugar que simbolizava a doença, a enfermidade, onde pessoas que estavam inválidas para a vida eram estacionadas ali, eram depositadas naquele lugar. E exatamente no meio dessa multidão de pessoas, Jesus vê um homem. Ele divisa no meio dessa multidão uma pessoa. E ele vai tratar, e ele vai se dirigir a ela, ele vai enxergá-la, ele vai conhecer a sua sina, a sua história, e vai curá-lo completamente, como nós vimos aqui a narrativa da história. Isso é exatamente aquilo que o Senhor Jesus faz. Às vezes a gente acha que o sofrimento da gente é alguma coisa solitária, que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém conhece. Estou aqui curtindo a minha solidão, a minha doença, o meu problema, e ninguém faz ideia do tamanho do sofrimento que eu trago dentro da minha alma e do meu coração. Mas eu quero lhes dizer que apesar de você se sentir assim, o Senhor Jesus conhece você. Ele vê você. E mesmo no meio da multidão, Ele consegue identificar exatamente você. E enxergar a sua dor, o seu coração, a sua doença. E se dirigir especialmente a você. O Senhor Jesus se interessa pelo indivíduo. E Ele não nos enxerga aqui como uma multidão. Estamos aqui em muitas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Jesus está olhando especialmente para você. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento, conhece o seu coração, conhece a sua sina, a sua história. Nada a respeito de você está escondido diante dos olhos do Senhor Jesus. E é isso que vai acontecer aqui. O Senhor Jesus vai se dirigir a esse homem. E a razão por que o Senhor Jesus se dirige a esse homem é que ele percebe que esse homem tem uma história toda ali. O texto fala de que ele estava ali há 38 anos e o Senhor Jesus sabia disso. Exatamente porque o Senhor Jesus sabia de quão longa era essa temporada de dor e de sofrimento, que o Senhor Jesus vai se dirigir a ele. Porque esse homem estava literalmente com a vida estacionada ali naquele lugar. Algumas coisas aconteceram na vida dele que o estacionaram e o invalidaram para a vida. E nós sabemos que ele era um paralítico. Mas eu ouso dizer que não era somente a paralisia física que fez com que esse homem ficasse ali esses anos todos.
Ao longo dos 38 anos, muitas pessoas chegaram e foram, mas ele ficou. Por que razão? Porque havia mais do que uma paralisia física. Alex muito bem me introduziu aqui no começo, falando daquilo que está para além da doença física manifestada exteriormente, visível aos outros. Uma doença que ocupa e que habita o coração, que não é visível, mas que está ali. Esse homem estava vivendo isso durante tantos anos. Algumas coisas haviam acontecido para fazer com que a vida desse homem estacionasse ali. Algumas coisas que, exatamente por sua natureza, acabam por estacionar a vida de qualquer um. Que coisas são essas? Os acontecimentos, as limitações, as circunstâncias da vida, que acabam por estacionar a nossa existência. De fato, meus irmãos, em Betesda, havia uma multidão de pessoas, todos eles à espera de um milagre, e todos com maiores chances do que o nosso homem. Todos eles com maiores chances do que eles, vieram e foram, e ele foi ficando. Por quê? Porque ali, de fato, naquele lugar, em Betesda, ali só o primeiro tinha chance de ser curado, tinha chance, de fato, de ser contemplado. E o nosso homem não tinha vocação para ser o primeiro, ele tinha vocação para ser o último. E assim, as pessoas vinham e iam, e ele ficava. No entanto, o Senhor Jesus, ele já nos disse que, às vezes, os últimos serão os primeiros, não é assim? E esse homem, contanto, não tinha vocação para ser o primeiro, o Senhor Jesus vai contemplá-lo. Ele era alguém que não podia dizer como muitos dizem, olha, o que é meu, ninguém tasca, não é assim que a gente diz? O que é meu, ninguém tasca. Assim, o que é meu, eu defendo. Ele não era um homem assim. Ele esteve ali por 38 anos, vendo de fato uma outra história acontecer. Ele esteve ali o tempo todo, vendo que sempre tinha alguém na frente dele. E quando o Senhor Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele nem mais diz que quer ser. Quando a gente lê o relato aqui, é quase que se ouve ele dizendo, olha, Senhor, se tu pretendes de fato curar alguém aqui, se tu pretende abençoar alguém aqui, procura outro. Porque afinal de contas, eu já estou aqui há tanto tempo, sempre tem um na minha frente, sempre tem alguém antes de mim. Esse era o homem, um homem que já não tinha mais nem mesmo aquela vontade de dizer, agora essa é minha vez, chegou a minha hora, hoje é o meu dia. Ao contrário, ele ficar ali por tanto tempo, que a doença do corpo lhe adoeceu a alma. Exatamente o que o Alex estava dizendo aqui no início. Depois de 38 anos, esse homem fora vencido pelo tempo. Afinal de contas, meus irmãos, 38 anos tem o poder de esmagar a alma e o coração de qualquer um. E esse homem literalmente foi vencido pelo tempo, ficou 38 anos ali debaixo do poder daquela prisão que ia muito para além da paralisia. Era uma prisão interior. Porque de fato, ele perdeu as esperanças de ser curado, ele não tinha mais nem essa esperança mais habitava seu coração. A gente vê isso exatamente na sua resposta. Ele estava ali há tanto tempo que ele já perdera completamente as esperanças de ser curado. Estava tanto tempo ali que já nem sabia mais por que estava. Ele simplesmente estava porque estava. Quando o Senhor Jesus pergunta, tu queres ser curado? Qual seria a resposta óbvia para alguém que está há 38 anos esperando por isso? Seria dizer, claro, Senhor, estou aqui, sou o primeiro.
Quero sim ser curado, é o que eu mais desejo, é o que eu estou aguardando por tanto tempo. No entanto, ele não se mostra pronto a isso. Ao contrário, dizer, sabe o que é, Senhor? É que estou aqui há tanto tempo e toda vez que esse raio desse anjo vem aí movimentar as águas, sempre alguém vai na minha frente. E depois de tantas vezes se repetir isso, sabe o que acontece? Ele se acostumou com isso. Se acostumou com a ideia de que sempre tinha alguém na frente dele. E o tempo foi passando. E quem sabe até foi se acostumando. Eu até imagino que havia um certo orgulho na vida desse homem, dizendo, eu sou o mais velho daqui. Que ele já conhecia a história de todo mundo. Todo mundo já tinha vindo e ido. E ele estava ali. Ele podia relatar muitas histórias, dizendo, ao longo desse ano, já vi muita coisa. E assim ele estava ali, orgulhoso de ser o mais antigo ali, de estar há tanto tempo ali, e de não ter sido curado, mas pelo menos já vi muita coisa acontecer. Quantas pessoas estão contando tempo na fila, e deixam passar a sua hora, a sua vez, o seu momento. Oportunidade lhe é oferecida. Quantas vezes o Senhor, quem sabe, tem perguntado a nós, quer ser curado? Quer mesmo sair dessa? Quer resolver esse problema de uma vez? E a gente olha para o lado e diz, Senhor, sabe o que é? É até que eu gostaria, mas acontece isso. Nos acostumamos. Depois de 38 anos, tem gente que se acostuma até com o sofrimento, até com a dor. Aliás, tem pessoas que já, depois de um tempo, não sabem mais sem viver sem sua dor. Porque, de fato, a dor tornou-se sua. E aí é que estava a verdadeira doença nesse homem. Não era tanto a paralisia, mas era a doença na alma e no coração. É quando já não é mais tanto a doença de fora, mas a de dentro. Quando a gente se acostuma com a coisa e começa a falar dela como algo da gente. O meu problema, a minha doença, a minha dor, o meu sofrimento. Você já requisitou para você aquilo que não lhe pertence? Aquilo que você deveria se livrar? Você já requisitou como algo seu, incorporou a você mesmo, a sua identidade, a sua pessoa, a sua história. Ninguém que tomou o problema para si, a doença, a enfermidade, o sofrimento, a dor, qualquer coisa que seja, espera ser curado e poderá ser curado. Se você quiser se livrar da dor, olhe para ela como alguma coisa que não lhe pertence. Quer se livrar da doença? Olhe para essa coisa como uma coisa alienígena, estranha, que não faz parte de você. Quer se livrar do sofrimento, daquilo que lhe amargura? Não fique comendo e bebendo dessa amargura todos os dias, se deliciando com ela, fazendo dela a sua comida e a sua bebida. É o que aconteceu com esse homem. 38 anos ali. Talvez até se orgulhando, dizendo, olha, poucas pessoas continuariam crente ainda depois de 38 anos com essa doença. Poucas pessoas continuariam vindo à igreja depois de 10 anos sem se livrar desse problema. Pelo amor de Deus, onde é que está o orgulho disso? Nos orgulhamos daquilo que devíamos lamentar. E passamos a carregar a doença, o problema, a dor, como alguma coisa nossa. Olha como a gente fala, a minha doença, o meu problema, a minha dor, o meu sofrimento. É assim, não é? Vai dizer que você já não fez isso. Vai dizer que não é assim que você se relaciona com as coisas indigestas na sua vida. É assim ou não é? Agora, meus irmãos, depois de 38 anos,
Dá quase para entendê-lo. Que 38 anos é um tempo grande demais, capaz de causar muita coisa no coração de qualquer um de nós. Essa é a razão por que você tem que se livrar logo disso. Essa é a razão por que você tem que chacoalhar e mandar logo para longe, dizer: sai de mim. Nada de a minha dor, o meu sofrimento, meus problemas. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É assim que a Bíblia diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas você se agarra, Sabe por que isso, irmãos? A psicologia nos diz algo sobre isso. Acontece que depois de um tempo essas coisas começam a nos trazer um ganho. Depois de um tempo essas coisas começam a nos trazer um certo ganho, há um certo lucro. Se o Cláudio está sofrendo e é um coitadinho, todo mundo bate a mão nas costas dele. Todo mundo abraça, coitado do irmão, eu tenho tanta pena, pobrezinho, tão crente, mas passando por tudo isso, tanto tempo. E algumas pessoas começam a gostar disso, gente. E não se livram mais da doença, da alma, porque senão vai haver perda. Senão deixe de lucrar com isso. Pelo amor de Deus, esse estado é exatamente aquilo que comprova o estado doentio que nos habita. Quando a gente precisa da doença, precisa continuar com ela, porque tem os ganhos que ela nos confere. Tem as pessoas que nos cercam, que vão estar com a gente, que vão estar mimando a gente não pode se livrar mais dos problemas, porque senão ninguém mais vai me enxergar. Olha como esse negócio adoece mesmo para valer. Como isso compromete a saúde da gente de um jeito que acaba que a gente nem mesmo quer curar-se exteriormente. Sabe o que a ciência diz? A ciência diz que 85% das doenças são doenças chamadas psicossomáticas. Vocês já ouviram isso? Já, né? Todo mundo já ouviu isso. Mas eu acredito que muitos não sabem o que significa doença psicossomática. Duas palavras gregas: psique e soma. Psique é o aparelho emocional, vamos dizer assim, aquilo que nós chamamos na linguagem bíblica e teológica de alma. Tá? Soma, corpo, carne. Doença psicossomática é uma doença que começa na psique, na alma. E aí nós dizemos somatiza. O que quer dizer isso? Passa da alma para o corpo, para a carne. E aquela dor que começou aqui dentro com uma mágoazinha, uma feridinha, um queixumezinho, começa a virar uma dor no peito. E começa a ficar cada vez maior esse negócio. Daqui a pouco, gente, gera um câncer. Você sabia que muitos cânceres são gerados por doença na alma? A ciência diz isso. Muito câncer é formado por rancor, por falta de perdão, por incapacidade de perdoar. E aí esse veneno da alma e do coração começa a envenenar o corpo. E aquilo que era primeiro uma doença só na alma, começa a se tornar uma doença no corpo. O que era só no psique, passou para o soma. Isso é doença psicossomática. É uma doença que começa na alma e que ela se derrama pelo corpo todo. E por isso que nesse caso aqui, não tinha anjo, não tinha movimento de água que fosse capaz de curar. Porque ele não estava só aleijado fisicamente, havia uma doença na alma. E quando o Senhor Jesus vem e enxerga e vê isso, discerne isso,
É tanto que o Senhor Jesus pergunta para ele: tu queres ser curado? Ele não diz que sim. Ele diz: sabe o que é, Senhor? É que um anjo desce aí de vez em quando, mas sempre que ele desce, vem outro na minha frente e leva o que é meu, tira o meu lugar. Ele nem diz mais que quer ser curado, porque obviamente ele não quer. E o Senhor Jesus, quando vê isso, ele olha para ele e simplesmente diz: faz o seguinte, toma o teu leito, pega a tua cama e anda, vai embora. E mediante a palavra e a ordem de Jesus, gerou dentro dele uma cura na alma, de tal maneira que de repente o corpo obedeceu essa ordem, que começou lá na alma. E começou a obedecer, e diz o texto que ele pôs-se em pé, tomou o seu leito e andou de fato. Quando nós começarmos a ser curados aqui dentro, meus irmãos, vai começar a aparecer tanta cura para o lado de fora. Quando nossa alma e nosso coração for purificado de todo esse sofrimento, de todas essas doenças da alma, como mágoa, ressentimento, ódio, rancor, falta de perdão, queixume, você vai sentir que de repente a vida começa a ficar mais leve, o corpo começa a responder de maneira mais positiva. O que aconteceu aí? A cura que também começou pela psique e agora está afetando o soma. Que o que se fala de doença psicossomática, podemos também trazer para a cura psicossomática. Cura a alma, e essa cura começa então a se expressar também no corpo. Vai dizer que você já não experimentou isso? Está lá sofrido, quase estourando, aí alguém chega: o que está acontecendo, irmão? Fala para mim, diga aqui. Você começa: sabe o que é, irmão? É que é isso, e chora, e bota para fora, não é assim? Uma catarse, a psicologia chama isso de catarse. Chora, e derrama lágrimas, e chora, e depois: pastor, muito obrigado, pastor, muito obrigado. Mas obrigado porque eu não disse uma palavra, falei nada. Não é assim, André? É assim, não é? Só pergunta: irmão, o que está acontecendo? É isso, pastor, é porque não sei o que lá. E aí vai, e aí abre aquele berreiro. E aquilo que a gente chama lava a alma. Quando termina: muito obrigado, pastor. O senhor não sabe o quanto o senhor foi bênção na minha vida. Mas o que não disse uma palavra, não me deu chance de dizer uma palavra. O que aconteceu aí, irmãos? Uma catarse. Se botou para fora o rancor, a mágoa, o ressentimento, a doença interior. E quando isso saiu, você começou a sentir o quê? Estou tão aliviado. Não é assim? Não é assim que você: puxa vida, tão aliviado, parece que sou outra pessoa. Pelo amor de Deus, quem trabalha, quem é com aconselhamento pessoal, ouve isso todos os dias. Todos os dias. Foi o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus olha para aquele cara que não conseguia se livrar daquele aleijão e diz: olha, cara, faz o seguinte, levanta e anda. O teu problema não está para o lado de fora, o teu problema está para o lado de dentro. Pega esta palavra em fé e se levanta e anda e vai à vida. E quero dizer uma coisa para você, gente: essa cura, ela não acontece nem mesmo através da religião. Não adianta, não se engane. A religião também faz a vida estacionar, sabia? Aqui que nós lemos aqui, está muito claro isso aqui. Os judeus, os religiosos disseram: não pode, no sábado não pode. Que história é essa, querer curar no sábado? Mas o Senhor Jesus, Ele, somente Ele põe a vida para andar, mediante a sua palavra. Ele diz: meu filho, levanta e anda. Meu filho, tenha coragem. Levanta a cabeça, levanta e vai
dá um passo de fé em meu nome. E ele levanta e vai. Jesus põe a vida para andar. E é muito interessante, irmãos, porque ali, todos os milagres que aconteciam em Betesda, tinha um ritual. Todo milagre que acontecia em Betesda tinha um ritual. Todo mundo que foi curado ali, passou pela água. Que essa é a moral da história. O anjo descia, movimentava as águas ali. Acontecia mesmo? Pastor, nem sabemos se acontecia mesmo. O povo acreditava que sim. O povo acreditava que de tempos em tempos um anjo descia, mexia a água, ele se jogava em fé na água e era curado. Esse homem colocou a sua fé nisso. Estribou a sua fé nisso. Se um dia desse der sorte de eu ser o primeiro a colocar o pé na água, eu sei que vou ser curado. 38 anos se passaram porque ele estava confiando num ritual religioso. E ritual religioso não cura ninguém. Até o dia em que ele ouviu a palavra do Senhor Jesus dizendo para ele: levanta e anda, tenha fé, tenha coragem, dá um passo de fé em Jesus. Não são os programas de uma determinada religião ou igreja, nem mesmo da nossa. Você pode vir em todos os cultos da série da terça-feira da esperança. Não é isso que vai salvar você, não é isso que vai curar você. É o Senhor Jesus. Por isso que hoje Ele está dizendo a você: meu filho, chegou a hora, basta. Vamos acabar com essa temporada de dor e de sofrimento, de rancor, de mágoa, de doença na alma e no coração. Levanta e anda. Dá um passo de fé, dá um passo de coragem. Diga um basta a tudo isso. E põe-se a andar em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Quando pela fé você se levantar, quando pela fé você aceitar essa palavra de Jesus a seu favor, você vai descobrir que essa coisa vai começar a operar algo dentro de você, e todo o seu corpo vai obedecer o poder dessa cura na alma e no coração, gerada pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, é um péssimo negócio você continuar remoendo mágoas, rancores, ódios, raivas. E Ele me paga. Isso não vai ficar assim. Sabe para quem que é ruim isso? Só para você. O outro não está nem aí. Ele não está nem sabendo que você está querendo torcer o pescoço dele. Ele vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir muito bem. E você vai literalmente ficar roendo o seu fígado e adoecendo interiormente, porque se permitiu guardar mágoas, rancores, raivas e ódios e alimentar isso. Até quando isso vai? Você pode, em nome de Jesus, romper com isso aqui agora. O Senhor Jesus diz: chega, basta, acabou. Toma o teu leite e anda. Levante-se em nome de Jesus e dá o primeiro passo. E você vai ver que esse negócio vai se espalhar em todo o teu ser. E você vai ser plenamente curado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele visite seu coração. Antes de curar aleijões externos, Ele possa curar a sua alma e o seu coração, para que então todo o seu ser seja contagiado por essa saúde maravilhosa que Ele vai operar na sua vida. Não atravesse a existência toda amargurado. Ah, pastor, você diz porque não sabe o que me aconteceu. Você diz isso porque não passou pelo que eu passei. Você está pensando que sofrimento é uma coisa só sua? Você é o único que tem direito a esse quinhão diário de dor e de sofrimento? Olhe para o lado, meu amigo. Olhe para o lado. E você vai enxergar quantas pessoas estão sofrendo igual ou pior do que você. E quantas pessoas teriam muito mais razões do que você para continuar bebendo esse cálice amargo
de rancores, ódios e tantos maus sentimentos na vida. Olhe para o lado e decida hoje dizer: não quero mais isso. Não quero mais isso. Em nome de Jesus, vou abrir meu coração para que ele seja curado pela graça de Deus. Pastor, mas se eu fizer isso, é certo que a minha doença do lado de fora vai ser curada? Já não vai importar tanto. É o que o Alex disse aqui no começo também. Já não vai importar tanto. Se for curado, amém, bênção, a gente crê nisso. Mas se não, se a sua alma e o seu coração estiverem sadios, a sua vida já será plenamente melhor. Agora, quão desgraçado será se você estiver doente por fora e doente por dentro. Então, em nome de Jesus, abra seu coração para a graça de Deus e deixe Ele vir curando você completamente. Ele vai adocicar a vida. Ele vai tornar as coisas muito mais fáceis. Mesmo que ainda haja um reumatismo aqui, um bico de papagaio ali, ainda que haja uma doencinha aqui e ali, gente, não vamos nos livrar disso 100%. Cai na real. Nós vivemos num mundo caído, e neste mundo caído assim será, mais ou menos, uns mais e outros menos. Mas você pode decidir de como será a coisa aqui dentro. A vida não acontece para você, mas a partir de você. Deixe o Senhor Jesus encher seu coração com sua graça, com sua cura, e deixe que isso realmente tome completamente o seu ser, e toda a sua vida já vai ser melhor. Com pouco dinheiro, com muito do dinheiro, com alguma dor aqui, com uma dor ali. Ele falou aqui de tantas coisas, vocês não viram aí, mas eu tenho um aparelhinho aqui, ó, nesse lado, tem outro aqui. Vou passar a vida chorando porque ouço muito menos do que você? Pelo amor de Deus. Tem algumas coisas em você que é muito menos do que em mim. Eu sei disso. Então todos nós vamos acolher isso. Mas se a gente deixar ser visitado pela graça de Deus, a gente vai experimentar essa graça de Deus nos pondo em pé todos os dias. E nós vamos doentes, mas com saúde. Amém? Doentes, mas com saúde. Algumas vezes doendo aqui, doendo ali, e se enxergando pouco, né, irmão Paulo? Ouvindo pouco, né, irmão Cláudio? Há outras coisas aí, mas a gente vai, porque o coração está sadio na presença de Deus. E isso já vai fazer com que a vida seja outra para você. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque não depende de tudo estar bem por fora para que esteja bem por dentro, porque sabemos que Tu habitas no nosso coração, e que de fato a Tua graça veio sobre nós, e que a presença do Teu Espírito Santo dentro de nós é aquela força, aquele poder que nos capacita a sublimar todos os problemas do lado de fora. Sim, sabemos que neste corpo gememos aguardando a redenção, diz a Tua palavra, mas a nossa alma, nosso homem interior se renova de dia em dia, como diz a Tua palavra, Senhor. E nós temos experimentado isso, temos visto realmente muitas coisas se corrompendo em nós. Nosso corpo, à medida que os anos passam, dão sinais desses anos. Nosso homem exterior se corrompe, mas a Tua graça nos renova todos os dias. E assim nós vamos andando contigo, cada dia, embalados por Tua graça, por Teu favor, todos os dias. Muito obrigado, Senhor, que assim seja para todos sempre e para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Sim, Jesus, eu preciso